Olá, meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o diafragma e a respiração ideal. Tá aí o meu site, né, para vocês que quiserem dar uma olhada lá, excelênciarespiratória.com.br. Ah, assim, hoje a gente vai tentar explicar essa questão aí da respiração ideal aí também, e passar para vocês a ideia que não é só um simples fato de querer respirar bem, tá? Então, o diafragma é o principal músculo da respiração, tá? Sendo um músculo, a respiração ela depende de contração muscular, logo ela depende de força. E ele é o responsável por 60% do trabalho inspiratório. Existem algumas características básicas aí do diafragma, né? Características peculiares aí que só ele tem, que é uma alta capacidade de contração. Isso se deve a alguns fatores, tá? Pela distribuição das fibras do diafragma. Ele tem uma mistura de fibras e também uma quantidade maior de mitocôndrias se comparado a outros músculos. O diafragma ele divide o tórax do abdômen. Isso daí existe uma controvérsia, né? Porque ele divide em termos de câmaras, né? Então, porém, ele pode ser considerado também um elo de ligação, porque ali entre as fibras do diafragma passa inervações, etc. O diafragma é inervado por um nervo chamado frênico e o sistema simpático ele dá uma condição tônica ao diafragma. Então, o tônus é um estado de semicontração do músculo, tá? Então, esse estado de semicontração do músculo é o que permite uma certa sustentabilidade dele, tá? Se vocês forem ver em livros, assim, a definição de tônus eu vou falar bem no sentido de decoreba, é estado de semicontração do músculo. Né? Então, nenhum músculo ele fica totalmente relaxado. Quem regula isso aí no diafragma é o sistema simpático. O sistema simpático é o sistema que independe da nossa vontade. Tá? Então, ele regula e ele é ativado em situações de emoções. Né? Então, estresse, nervosismo, o sistema simpático ele entra em ação. A inspiração. No ato de inspirar, que é a entrada do ar dentro dos pulmões, a gente observa uma redução do tônus do abdômen. Tá? Então, o abdômen ele fica levemente mais relaxado. Isso não significa, em hipótese alguma, que a barriga ela tem que ir para frente. Ou seja, a barriga não vai para frente na inspiração. A gente tem uma leve redução desse tônus, um leve relaxamento do músculo abdominal, mas lá a ponto da barriga ir para frente. Essa questão da barriga ir para frente, mais daqui a pouco a gente vai ver o que isso pode significar. A contração na inspiração acontece a contração do diafragma, que é no sentido crânio-caudal. O que é? O que significa, Carlos, sentido crânio-caudal? Para baixo. Então, o diafragma sai de cima, ele se contrai para baixo. Isso faz com que haja um aumento da pressão intrapulmonar, que é o que favorece a entrada de ar. Em paralelo a essa contração do diafragma, a gente tem a contração também dos intercostais externos, que eles favorecem a abertura das costelas. Ainda... Opa, esse daqui é o mesmo slide. Tá ainda no processo da inspiração. Quando existe a necessidade de ação abdominal, isso significa uma coisa. Significa um mau treinamento de intercostais externos e pouca contração do centro tendíneo do diafragma. O que é essa pouca contração do centro tendíneo do diafragma? Pode ser um sinal de que o diafragma está bem estirado. Tá?
E quando todo músculo que ele está bem estirado, bem esticado, ele perde força de contração. Você não vai ter uma reserva de energia para que haja contração. E daí, qual que é a grande questão que eu falei para vocês, tá? Então, às vezes eu vejo que muitas pessoas colocam como uma respiração errada, uma respiração não ideal, é um simples fato de controle da sua vontade. Na verdade, não é. Você precisa de um certo treinamento, tá? Principalmente no aspecto aqui de reduzir essa excitação do centro tendíneo do diafragma. Especificamente quando a gente tem essa abordagem aqui de abertura das costelas e uma baixa contração do diafragma, a gente está falando em um sujeito específico, que é o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, no paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente percebe bem a necessidade de uma ação abdominal na inspiração, no começo da inspiração. Então, eu acho bem complicado alguém falar que para se ter uma inspiração, você deve expandir a sua barriga. Na verdade, se você adotar essa questão, você vai inibir a atividade dos intercostais externos. Inibindo a atividade dos intercostais externos, você deixa de favorecer a abertura das costelas. Claro que se for um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, essa ação vai ser por conta da manutenção da abertura das costelas. Então, isso depende de treino. A busca, existe aqui um passo a passo do que é uma respiração ideal. Mas para que essa respiração seja alcançada, ela depende de treino. E esse treino envolve consciência corporal? Sim, né? Até pode envolver a consciência corporal. Mas o ganho é pouco. Isso é opinião minha, né? O ganho é pouco só com o trabalho de consciência corporal. E nesse contexto do treino, a gente inclui treinamento aeróbico, treino de mobilidade articular, principalmente dos músculos do tórax, e o Power Brief. Tá? Então, esse era o vídeo de hoje. Tá? Claro que não dá para falar para vocês tudo sobre o processo da inspiração, porque fica muito longo. Isso daqui é uma pequena introdução. Se inscreva no canal, acompanhe nossos vídeos, que você vai ficar por dentro aí de mais detalhes sobre o processo da respiração ideal. Se você tiver alguma curiosidade, deixa a sua sugestão de vídeo aí nos comentários públicos. Se quiser entrar em contato comigo também para tirar alguma dúvida, até de repente para ver a possibilidade de agendar e iniciar algum tratamento de fisioterapia respiratória e reabilitação pulmonar comigo, é só entrar em contato. Meu telefone vai estar aí no banner do canal e também na capa desse vídeo, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.